Olá, bem-vindo a este vídeo. Aqui é Marcelino Araújo. Hoje é sábado, dia 17/9/2016. E esta é a leitura bíblica diária de hoje. Seja bem-vindo. Hoje vou ler em Juízes, capítulo 3, 4 e 5. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos aos que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam na montanha do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, e perizeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Jamim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes, à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão à esquerda, aí tirou a espada de sobre a sua coxa direita e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina. E a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre.
e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu ao pátio e fechou as portas da sala e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas. E disseram: sem dúvida, está cobrindo seus pés na recâmara da sala de verão. E esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas da sala. Então tomaram a chave e abriram, e eis ali seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhe: segui-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro. E atrairei a ti para o ribeiro de Quinzon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quinzon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até
Harosete dos gentios, e todo o exército de Císera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Císera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Císera e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sala, na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar: aqui alguém? Responderás então: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Císera jazia morto, com a estaca na fronte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a pecar, a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe, em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas, via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor, vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, falai isto. Donde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia as portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os teus cativos, tu, filho de Abinoão. Então fez dominar sobre os nobres entre o povo, aos que restaram. Fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e depois de ti vinha Benjamim. Dentre os teus povos, de Maqui desceram os legisladores, e de Zebulon os que levaram a cana do escriba. Também os principais de Isacar foram com Débora, e como Isacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas divisões de Ruben foram grandes as resoluções do coração, porque ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade ficou além do Jordão, e Dan, porque se deteve nos navios. Acesse se assentou na beira dos mares, e ficou junto às suas baías. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis, pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã, em Taanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram despojo de prata.
desde os céus pelejaram, até as estrelas desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quinzon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quinzon. Pisaste, ó minha alma, a força. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram ao socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em prato de nobres lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao martelo dos trabalhadores a sua direita, e matou a Císera e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as frontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou esticado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma. Porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Císera, despojos de estofos coloridos bordados, de estofos coloridos bordados de ambos os lados, como despojo para os pescoços. Assim, ó Senhor, pereceram todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. E aqui termina a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado por sua atenção. Deus abençoe. Comente este vídeo, compartilhe, dê sua opinião. Seja muito sempre bem-vindo. Fique na paz. Até a próxima leitura bíblica diária. Tchau!